com Jesus, bem tranquilo, quietinho com Jesus. Retomando o estudo, Joana entra agora numa parte muito complexa e muito complicada a respeito das reminiscências do sepultamento em vida. Olha, por estado cataléptico não diagnosticado, geram mecanismos claustrofóbicos aterrorizantes, alterando profundamente o comportamento do ser. Não tem como tratar de uma pessoa apresentando esse tipo de comportamento de claustrofobia ou de medo, né? Medo de escuro, se nós não procurarmos uma terapia que se apoie no Espírito Eterno. Não tem como. A pessoa apresenta um sintoma claustrofóbico exagerado. Né? De onde veio? Busca todas as fontes de natureza familiar, busca todos as histórias da própria pessoa, não encontra. Se nós não temos, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo nos diz assim: causas atuais das aflições, bem-aventurados os aflitos, não é? No Evangelho segundo o Espiritismo, causas atuais das aflições. Se não encontramos no momento atual da sua vida as causas da sua aflição, causas anteriores das nossas aflições. Então, a doutrina, ela norteia os nossos passos. Catalepsia, eu convivi e atendi
na época que morávamos em uma outra cidade vizinha nossa, Fernandópolis, um caso de catalepsia. Uma moça, na época ela devia ter seus 20 e poucos anos de idade. Ela entrava em estado catalético e permanecia dias, 1, 2, 3 dias. Aí vinha a lembrança de acordar, né? A mãe higienizava ela, fazia tudo que era possível e coisa e tal, né? Ela ficava inerte. Conseguiu ser tratada. Não pude acompanhar como foi feita a terapia desta moça, né? E para a infelicidade dela, a família não era espírita. Não sei se tornou espírita. Só sei que eu fui procurado e me apresentei como espírita. Me buscaram no centro, eu fui fazer o atendimento. Dei assistência, assim, sequente, né? Ela saía do quadro, voltava a ter uma vida normal, uma vida regular, coisa e tal. Passado uns dias, eu entrava novamente naquele estado cataléptico. Aqui Joana está mostrando, né? E quando ocorre o sepultamento de uma pessoa nessas condições. Eu não me lembro e não poderia citar o nome da pessoa, que me veio à memória aqui o nome dele, entende? Mas não vou citar por não ter certeza, de um ator global que foi enterrado, entende, em estado cataléptico. E passado um período de tempo, foram fazer vasculho no túmulo da pessoa e ao tirar, a pessoa estava virada de bruço. Quer dizer, é uma coisa, como diz a própria mensagem, é aterrorizadora. O espírito sai do corpo de uma maneira bárbara. Por isso, caríssimos, toda a história patológica nossa, a gênese se encontra lá no espírito imortal. Nós não podemos generalizar e nos tornarmos pessoas, assim, eu diria, completamente com venda nos olhos. Isso é espírito, é espírito. Não é assim. Nem tudo é espiritual, mas a grande parcela dos nossos problemas físicos se encontra no espírito imortal. Porque é o perispírito que molda o corpo com os genes e cromossomos necessários para o seu resgate. Aqui foi dito na mensagem, não podemos ignorar isso, não é? O perispírito se utiliza dos genes e cromossomas para moldar o corpo de tal forma que faculte-lhe condições favoráveis para o seu reajuste, seu resgate. Isso não quer dizer que a pessoa vai conseguir, porque ele é um espírito eterno. Então, traz do passado as suas marcas. Exemplo, os irmãos que se encontravam lá, os 8 espíritos encarnados lá na praça, fazendo uso, às 8 horas da manhã, da cachaça, da pinga, puramente álcool, né?
eles foram programados para aquilo ali? Não, de forma alguma. Eles foram programados, sim, se encontrarem para evoluir, mas trazendo a tendência do passado, do alcoolismo. E essa tendência eles não conseguiram sublimar. Ela tomou volume, corpo e forma e pronto, se manifestou em cada um. E como que eles conseguiam amainar, diminuir a sua compulsão, a sua dor, a sua aflição? Bebendo. É muito simples para a gente entender. Quando a pessoa sai do quadro quando entra no quadro de abstinência, ele geralmente desenvolve alguns delírios do álcool, né? Do álcool, delírio tremens. A pessoa fica tremendo, né? Então, como ele melhora? Ingerindo um pouco da bebida alcoólica. Diminui. Delírio persecutório, que é do uso da substância, né? A maconha, a cocaína. A pessoa tem sensação de que está sendo perseguida. Como que ela diminui? Fazendo uso da substância. Então, isso é de espírito encarnado para espírito desencarnado. Tá entendendo? Geram mecanismos tenebrosos, né? Alterando o comportamento do indivíduo, tá claramente, alterando profundamente o comportamento do indivíduo. Certo? Voltaremos.